conversar com o cantor Biguá e com a cantora Ira Caldeira. Gostaria de agradecer ao cantor Biguá, né, pela entrevista, e também Ira Caldeira pela presença aqui no programa Good Night, aqui na Praça do Vinho, né? Assim, em primeiro lugar já ficou difícil, porque quando chegasse nessa elegância toda, a minha mulher com essa beleza, eu teria que me arrumar de uma forma diferente, via rigor, mas a sua beleza interior faz com que você fique exteriormente bonito. Que maravilha! Mas é um prazer imenso estar aqui, você nessa elegância, e vamos discorrer os trabalhos, as músicas. Eu estou super feliz de estar aqui, desde já fico agradecida por esse convite e a oportunidade que a gente tem de trazer mais um pouquinho das nossas histórias e das nossas canções para você e para todos que estão nos assistindo. Então vamos lá. Biguá começou na música e o que inspirou a seguir essa carreira profissionalmente? Mas sempre foi um fascínio muito grande, né? Eu tinha um tio músico, tocava, e eu era admirador profundo. O tempo inteiro que ele tivesse com o violão, ele e depois as outras pessoas, eu era um espectador primordial ali. Era aquele cara que estava na frente e queria, e sempre gostei muito. Estudei um pouco, mas à medida que eu estudava mais, eu achava que a minha vocação era de compor, era de inventar minhas histórias. E assim foi feita a minha carreira. São 17 álbuns lançados, um álbum para ser essa modalidade digital, né? Certo. Colocado nas plataformas, de 8, 10 músicas, e é uma profissão fascinante, ao mesmo tempo que difícil. Melhor ser psicanalista, muito melhor, muito melhor. E você está com mais de 30 anos de carreira? De idade um pouquinho mais. Ah, são muitos anos. Eu sou horrível com data. Eu só sei que eu saí daqui de Recife, deveria ter uns 20, 22 anos. Fiz minha carreira toda fora. Minha carreira discográfica foi feita em São Paulo. E agora, com o advento desse casamento, que assim, imagina por que foi que foi feito, né? Aí retornei a Recife, a causa é maravilhosa. Está aqui do nosso lado. E seguindo a carreira, fazendo, compondo. Tive a sorte, a graça de ter algumas canções cantadas por Irá, super intérprete, uma super entrega, e outros artistas também, né? E agora lançando esse trabalho novo, algumas músicas. Tu queres que eu cante uma música para tu ouvires? Bora. Vamos cantar? Bora. Mas tu me ajuda? Depende, né? Eu sou bom de cantar. Fiz uma canção chamada O Melhor de Mim. O Melhor de Mim é uma música que teve uma difusão assim surpreendente, que dizia assim: fiz o impossível pra ficar aqui, mas não deu em nada. O tempo passou, eu sofri, feridas abertas, senti pancadas. Dei tudo que tinha, o melhor de mim. Quis te dar o mundo, só não consegui. Quando parecia ter chegado ao fim, percebi que ainda é muito longa a caminhada. Minha paixão, meu coração é o teu lugar. Pode abrir, pode entrar, ficar aqui dentro do peito. Minha paixão, meu coração é o teu lugar. Pode abrir, pode entrar, ficar aqui dentro do peito. Não tenha medo. Foi por causa desse vozeirão que você encantou Ira Caldeira, tenho certeza. Não, e essa música tem um detalhe super engraçado. Fazendo essa música, eu escrevi o texto e guardava escondido ali no caderno, que eu gosto de caderno, né? Eu sou da moda antiga, né amor? O tempo inteiro com caderno. E escondi o caderno, por quê?
a psicanalista, uma psicanalista, a análise dela ia ser profunda. Eu começo o texto dizendo: fiz o impossível para ficar aqui, mas não deu em nada. O tempo passou, eu sofri feridas abertas, senti pancadas. E a tua parceira, na hora que fosse ler um negócio, pô, que negócio, né? E na minha cabeça eu já projetava assim: eu tenho que resgatar tudo isso no refrão. Que aí o refrão é avassalador, do meu ponto de vista. Foi como se eu tivesse ganho um campeonato, porque minha paixão, meu coração é o teu lugar, pode abrir, pode entrar, ficar aqui. Eu muito feliz de ter feito essa música. Dedico essa música, como tantas outras, a essa criatura linda e maravilhosa. Você é mineira. Sim. Nasceu lá e veio parar em Pernambuco. Como é que foi isso? Eu fiz o percurso contrário, né? Que normalmente os artistas sempre buscam sul, sudeste, né? Para desenvolver a carreira. Eu fiz o contrário. Eu comecei a trabalhar com a música em Minas, mesmo meio que de uma forma tardia, vamos dizer assim, que eu tinha outras. Na verdade, eu nunca fui educada, criada para ser uma cantora. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma, a música foi chegando na minha vida, porque eu tenho uma família, assim, pai, mãe, uma irmã mais velha, que sempre estavam ali ligados na música e tal. Então, eu estava ali, apesar de não fazer absolutamente nada com música, mas eu convivia, né, de uma forma direta. E aí, quando começo a cantar, eu comecei, assim, deu super certo. Eu comecei a trabalhar com a banda, depois eu comecei a fazer os bares, os restaurantes, e aí resolvi que gostaria de gravar um disco. Na época já CD, não tinha mais vinil. Mas aí eu resolvi fazer uma viagem para cá, eu já tinha pesquisado. Eu sempre gostava muito da música regional. Então, mesmo lá em Minas, quando eu ia cantar, era a época, né, do Clube da Esquina, muito presente. Mas eu achava ainda que, apesar daquelas canções bonitas, com a representatividade incrível, eu sentia falta dos ritmos, das folias de reis, dos congados, né? E eu acho assim que a música daqui, por exemplo, me aproximava nisso. Essa questão do regional, da batida, da zabumba, do triângulo, do forró. E aí eu ficava com o pé lá e o outro cá, cantando lá, mas cantando. Quando o Vivi cantou, corri pra ver você, atrás da serra o sol tava pra se esconder. Aí fazia essas coisas no violão, só violão e voz. E o pessoal às vezes perguntava: mas você é nordestina? Eu dizia: não, eu nem nunca fui no Nordeste, nunca tinha vindo. Mas eu ouvia muito rádio e essas canções me chamavam a atenção. De forma que quando eu resolvi me profissionalizar, eu achava que eu precisava de vir aqui para fazer uma pesquisa. E assim eu fiz, eu vim mas o objetivo era só buscar conhecer um pouco mais da música daqui, conhecer os compositores aqui, voltar para Minas para gravar o primeiro CD. E assim eu fiz, em 1998, finalzinho de 98, eu cheguei aqui para essa pesquisa e acabei ficando. E quando chego, aí eu conheci Maciel Melo, Petrúcia Amorim, Cacheado, Zé Marculino, Acioli Neto. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Nesse disco que foi lançado em julho de 1999, há 26 anos atrás, eu fui a primeira pessoa quem gravou uma canção. Me deu um Fá, pode ser? Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso, inexoravelmente chega lá. Oh, se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja a princesa, seja a Iracaldeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Isso foi um presente de Acioli Neto, é a primeira faixa do meu primeiro CD. E depois dessa gravação, eu acho assim que eu acabei muita sorte, muita luz nessa estrada. E aí depois dessa canção,
que está nesse primeiro CD. Essa canção foi gravada depois por Santana e depois por Flávio José, e a terceira música mais gravada de Acioli Neto hoje. E são 17 álbuns agora, com esse novo que a gente está lançando recentemente no Reino da Cantoria. E assim vai, são um bocado de coisas aí nessa estrada. E nessa estrada conheceu o Vozeirão. Biguá, eu conheci, nós temos uma história de mais de 20 anos, né? Eu conheci Biguá há 20 anos atrás, e aí fiquei quieta aqui cuidando das minhas coisas, e Biguá quieto lá cuidando da vida dele em São Paulo. E há quase 6 anos atrás tivemos esse reencontro e estamos juntos. O interessante que é interessante sempre grifar é que assim, Irá, ela tem um critério muito grande no repertório. É interessante você traduzir o que foi o momento do Acioli querendo te tirar da canção. É porque quando a senhora me deu a fita cassete, e ele dizia, e aí me deu a fita cassete com várias canções, e lá tava: sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim, espumas ao vento, o cabra pode ser valente e chora. Essas músicas que já eram sucesso, inclusive Espumas ao Vento eu já tinha conhecido em Minas, na voz de Fagner, que foi sucesso no Brasil inteiro. E aí quando ele me deu essa fita cassete, eu escolhi essa canção e mostrei pra ele. Eu falei, eu quero essa. E ele achou super estranho porque ele tinha mostrado essa música pra Maciel Melo, para Santana, e eles não achavam que a música era uma coisa interessante. Era uma linguagem diferente do que ele estava acostumado a falar do amor, dessa coisa das relações. E aí ele vem, né? Para ir mais alto vai ter que suar, e essa coisa meio filosófica. E ninguém achava boa a música, e foi a que eu escolhi. Então a senhora dizia para mim, Ira, você vai voltar para Minas para gravar lá, escolhe outra música. Eu dizia assim, não, mas eu quero essa. Aí ele diz, grava Espumas ao Vento, essa música não foi gravada ainda por uma mulher, sucesso na voz de Fagner, grava. Aí eu dizia para ele, não, mas eu quero essa mesmo. E assim, foi assim, por teimosia que eu gravei A Natureza das Coisas. E hoje ela é a terceira música mais gravada dela. Ela só perde de fato para Espumas ao Vento, para Lembrança de um Beijo, e ela é essa. O que refaz também esse caminho, essa tônica, nesse trabalho novo, tem um artista pernambucano que assim, quase ninguém gravou, que é Danilo. Eu acho que só eu que gravei mesmo. Só você gravou. Só. Mais uma vez, isso acontece. Aliás, não, assim, tem sim, eu já vi algumas gravações no YouTube dele. Eu acho assim, nada assim que tenha despertado a curiosidade das pessoas para o compositor e artista incrível que ele é, né? E eu espero, de fato, que essa gravação que a gente está fazendo agora da canção Combinado, essa, né, que você ia se referir com certeza, possa abrir um pouco mais esse caminho, porque tanto eu quanto o Biguá, nós somos super fã desse compositor, que é o Danilo Ramos, e eu acho que ele merece mesmo, assim, ser conhecido e gravado, porque ele tem coisas fantásticas. E a música que eu escolhi para trabalhar nesse álbum novo, que chama No Reino da Cantoria, é a canção dele, Combinado. Me diga uma coisa, como é que você, para fazer composição musical, como é que você faz? Você tem que, vamos aqui contar o segredo. Você senta, tem que estar ali na lua cheia, tem que estar no cantinho quieto, ou vem de repente? Rapaz, alguns fazem uma citação dizendo que a composição é inspiração e transpiração. Primeiro a inspiração, depois a transpiração. Eu sou muito intuitivo. Quando eu vou escrever alguma coisa, é alguma coisa que eu tenho processado sem nem dar conta. E quando algumas músicas, elas são absolutamente de uma vez só, alavancadas de uma vez só, e outras não, outras levam um tanto de tempo, um tanto de luta em cima né? Então, assim, tem várias formas. Para mim, a coisa vem, por exemplo, tem uma canção super regravada, que é Maria Forrozeira, que Irá gravou. Fiz em parceria com o meu parceiro, que é um músico daqui, estupendo músico, João Neto. E aí fizemos a música ficou 10 anos, 10, 12 anos parada, de uma hora para outra todo mundo começou a gravar, e foi uma música feita em 10 minutos. A partir do nome, o processo que acionou foi o nome. Morando em São Paulo tem aquela coisa do forró universitário. Nesse forró universitário eu fiz a descrição daquelas moças bonitas que se afeiçoaram ao forró. E aí foi feito Maria Forrozeira.
no tom de Ira Caldeira, que eu não vou conseguir cantar, é claro. no céu, vai. Mas ela gravou que é isso aqui. Maria Forrozeira quando chega no forró. Balança, requebra, sacode a cintura, o queixo empinado é molejo só. Vestido estampado e ninguém segura. Na dança faceira, passo delicado, um jeito assanhado, faz um zum zum zum. Provoca zoeira, paquera um bocado, tem 30 namorados, todo dia um. Todo dia um, todo dia um. Tem 30 namorados e todo dia um. Todo dia um, todo dia um. A Maria Forrozeira dos 30 não dá um. 10 minutos. Ela levou 10 anos parado. Uma pessoa gravou e parou. De repente, todo mundo aí, Elba. Inclusive Elba, essa Elba música está no gravou. álbum mais recente de Elba Ramalho também. Várias regravações. E engraçado, né? Você fez algumas músicas, né? Não somente para Ira Caldeira, mas você fez para Gustavo Lima, fez para Elba, fez para Cláudia Lei, fez para Nilson Ramos. E todas as músicas fizeram sucesso. Rapaz, na verdade, tem uma... Algumas vezes eu vi ele fazer uma música direcionada para algumas pessoas, mas normalmente ele faz a música para ele mesmo. E a gente é o Gustavo, é a Elba, é o povo que descobre essa arte dele, vamos lá e queremos isso dele pra gente também. Houve um período que eu produzia muito disco. E aí eu peguei um disco para gravar de um rapaz chamado Pepe. E nesse disco fiz a maioria das canções. Ele era muito jovem e tal, um talento cantando. E daí surgiram alguns sucessos, que era um disco específico de uma modalidade, de um forró, de um jeito específico. Então elas descrevem a coisa da cachaça, da bebedeira, coisa que eu nem faço uso, né? Eu não sou da noite, não bebo, sou no álcool completamente, mas a música é essa aqui. De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. De bar em bar, de mesa em mesa, aí vai embora. E tem mais uma porção delas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aí fiz essa música, mas o meu intuito, quando vou escrever, a música que vou contar uma coisa aqui bem engraçada para vocês verem. Fiz uma canção para uma moça na qual eu era super apaixonado. Sou e vou morrer sendo. Aí fiz uma música que eu tenho um apreço por ela. Ela diz assim: tem um desejo que me toma e alucina. Quando te vejo não tem como segurar. Não tem remédio, nem doutor e nem vacina. Deixa o coração se apaixonar. Afoga o peito e essa coisa me domina. Chega a sufocar, ninguém imagina. Fico sem jeito, escondendo um amor, sofrendo com uma dor, louco sem juízos. Não sei o que fazer, procuro esquecer. Tá difícil de entender, parece castigo. Você mexeu comigo. Pode bater palma. Eu tenho que fazer uma correção aqui. Que eu falei, normalmente eu vejo o Biguá fazendo as músicas para ele mesmo, aquela pessoa assim, muito centrada ali, começa a escrever e tal. Mas o Biguá tem essa característica também que é muito importante ressaltar, de ver uma pessoa e imaginar um tipo de música, que foi o caso que aconteceu com o Pepe, quando você fez o Risca-Faca. Ele fez o Risca-Faca, então por isso que eu falei, eu preciso corrigir minha fala, porque ele fez o Risca-Faca para Pepe, pro disco de Pepe, né? E assim como foi a Maria Forrozeira também, que você fez atendendo a solicitação de uma banda que chamava Maria Forrozeira. Então, ou seja, ele é melhor ainda do que eu disse. Ele faz as coisas que ele quer fazer, que a gente se apaixonou por elas, mas ao mesmo tempo também ele é um compositor com uma capacidade imensa de ler esse perfil do que parece uma pessoa e ter esse acerto. Nós vamos para os comerciais, mas vou contar um segredo aqui, mas depois quando ele voltar, eles vão dizer por quê. Eles são cantores e nenhum dos dois bebe. Eu quero saber que façanha é essa. Daqui a pouco a gente volta.
Agora, na Praça do Vinho, você, o nome próprio já está dizendo, nós temos vinhos tintos e brancos e acompanha a carta de vinhos para você poder escolher o vinho que você deseja. E de terça a quinta, a rolha é free, aqui na Praça do Vinho, Rua Padre Roma, 430, Tabarineira. Voltando agora, vamos saber dos dois o que é isso de os dois são cantores. A gente sabe que, né, eu tenho essa premissa na minha cabeça, eu vou ter que agora tirar essa premissa da minha cabeça, que eu penso que cantor rima com bebida, comida, mas eu sei que nenhum dos dois bebe. Me diga qual a sua façanha. Você Biguá primeiro e depois irá. Rapaz, eu nunca bebi por opção, né? Por opção, nunca gostei, não vejo, e não vejo a profissão hoje de cantor, nem nunca deveria ter sido assim, como de fato um dia. Por isso que fica no imaginário, tornei-me um ébrio na bebida, essa coisa do álcool. O álcool ser o combustível o condutor de uma carreira, o que seria trágico, não é? E eu faço isso de modo muito espontâneo e acho que nos dias de hoje essas coisas não estão mais nem cabendo. Profissionalmente, porque assim, você vê Ira, que tem uma voz privilegiadíssima. Ela além disso, ela cuida como ninguém da ferramenta primordial da carreira dela, né? Então assim, se o combustível motivador disso fosse a bebida, seria trágico. E isso é interessante a gente conversar sobre isso, porque porque fica também na imaginação das pessoas, né? Porque quando você vê alguns clipes de cantores, né, eles sempre estão reunindo mais ligado a essa parte. Então, as pessoas ficam mal, e eu acho também isso, concordo muito com você, porque é como lá em casa, né? Eu e minha esposa, né? Eu bebo assim, uma vez ou outra. Socialmente. Entendeu? Tô afim de beber, bebo. Não tô afim de beber, né? Aí quando eu chego no ponto, eu já tive casos, que eu posso contar, de amigos meus que a gente estava no... Vai beber? Eu não estou afim de beber. Sim. Aí tem que beber. Não tem que beber não, só porque bebe tu, eu preciso beber. E você irá? Eu, na verdade, assim, eu já experimentei uma bebida ou outra. Eu ainda brincava assim, o crime não compensa. Porque às vezes eu ia tomar uma taça de vinho, no outro dia eu ficava passando mal, um mal-estar, uma ressaca, aquela coisa de dor de cabeça. Às vezes um champanhe, uma dosinha. Então, assim, meu corpo, na verdade, eu não sei, eu sou meio natureba, assim, das coisas mais naturais, evitar açúcar, e chá, e lá. Então, eu acho que o meu corpo não se adequa muito a determinadas coisas. E o álcool é assim. E profissionalmente falando, a gente ainda vê, né, muita questão, assim, às vezes nos shows, as pessoas lá e tomando a bebida e... Consumo de droga. E usando até no palco. Eu sempre lidei com a música de uma forma que eu digo, eu sou uma operária da música. E sendo uma operária da música, eu me coloco numa posição como o garçom que está atendendo. Ele não vai ficar ali bebendo uma dosinha e me oferecendo outra. O caixa do supermercado, ele não está tomando uma cervejinha quando ele me atende. Nem o do banco, nem o medidor de quem vai medir o gás do apartamento, de não sei o quê. Trabalho é trabalho. Então, eu acho que quando a gente vai cantar, eu estou indo cantar. E outra coisa, no meu camarim, não é permitido servir bebida alcoólica. Nem para mim, nem para os meus músicos, nem para a minha equipe e nem para quem é convidado meu ou quem vai me visitar no meu camarim. Porque ali é lugar de trabalho meu e da minha equipe. E onde se trabalha e é diferente. Se a gente vai se divertir, igual for fazer uma confraternização com a banda, a primeira coisa que nós vamos fazer é comprar cerveja, comprar bebida deles lá. Mas no ambiente de trabalho, não. Eu vejo dessa forma. Como operária da música, eu tenho que conduzir tanto o meu procedimento quanto de toda a minha equipe para que não beba durante o nosso trabalho.
Não, eu acho isso muito importante. Isso é uma das coisas hoje, né? Se você faz hoje uma pesquisa, hoje, de tantas pesquisas que nós temos hoje, isso é uma das coisas que provoca, né? Porque é uma droga. Bebida é uma droga, né? Não tem como ser como cigarro, como maconha. Eu particularmente, não tenho preconceito nenhum, Não, nenhuma dificuldade em relacionar-me com quem. Mas assim, eu não faço por opção minha. Não faço. Mas assim, lembro-me enquanto irá desenvolvia lá o raciocínio dela, enquanto você estava falando aqui, lembro-me, Pedro, de tantos fins trágicos, de tantos talentos que tivemos, desde o rock and roll e pessoas as quais você nem imagina. Por exemplo, a grande voz do Brasil, Nelson Gonçalves, passou horrores com cocaína, de ter que a mulher ter que se trancar dentro de uma casa com ela, nessa casa não tem nenhum móvel, ela ter que sumir com a chave para ele zerar o consumo. Eu acho que essa questão da droga, tudo, todas, né? E o álcool, ele tem essa questão assim de por ser, né? Você acha ali que é uma coisa social e tal, e às vezes existem os excessos. Evidentemente, eu sou né, bem claro que a gente não tem nenhum tipo de preconceito com isso. A turma toda, meus irmãos, Maria, acho que é o que mais bebe em Minas Gerais são meus irmãos. Ninguém ganha desse, não. Mas eu me refiro à minha questão e principalmente à questão profissional, né? E eu acho assim, por exemplo, no caso hoje, se eu fosse um artista que gostasse de bebida, eu acho que o próprio fato de eu trabalhar com criança também, que eu tenho um projeto infantil, isso ia me chamar um pouco mais a minha responsabilidade. E eu acho que de uma certa forma a gente acaba sendo um espelho para várias pessoas. Então, quando a gente está no palco ali, eu, meus abumbeiros, meu triangueiro, que a gente dança, que a gente distribui alegria o tempo inteiro ali no palco, eu gostaria de fato que as pessoas soubessem que ali a gente está com a cara e com a coragem. E que o instrumento que nos impulsiona essa alegria é a música, é o bem-estar, é a alegria que a gente tem de fazer o que a gente está fazendo. E um copo d'água, uma água de coco. E às vezes quando a gente quer luxar um cafezinho, é suficiente. E isso eu também estou falando, chamando a atenção para o nosso público, isso aí, quer dizer que também teve uma reflexão, né? Porque tudo isso, o que é que acontece com isso? O que é que ocorre com isso? Não é que você, não sou nada contra quem bebe, eu acho que claro, não pode beber, não tem problema nenhum, desde que eles tivessem o próprio controle da bebida, né? Porque o que ocasiona isso? O que ocasiona isso, às vezes a pessoa, suicídio, ansiedade, depressão e outras coisas. E isso prejudica também a saúde mental, que hoje é uma coisa muito preocupante, que hoje até o próprio governo, né, lançou uma portaria falando sobre a preocupação que as empresas têm que ter com a saúde mental dos seus colaboradores. Né? Sim. Então isso é uma coisa muito preocupante. Mas você tocou num assunto muito interessante. A turma da Irazinha. Fala sobre esse projeto infantil. É a menina dos meus olhos. Eu sempre tive vontade, desde quando soube que ia ser avó, há bastante tempo já isso, eu tive vontade de fazer um álbum assim. Na verdade, eu pensava em cantar alguma coisa pro neto, né? E aí o tempo foi passando e essa necessidade que a gente tem do dia a dia, da lida diária, né, de fazer um álbum de forró, e depois vinha o carnaval, e depois vinha o forró de novo. Eu não tinha tempo. E foi justamente na pandemia que tudo parou, inclusive a gente, né, para poder olhar um pouco para dentro, cada um. E aí eu comentei com o Biguá. Eu comecei a cantarolar uma música lá, ele disse assim, mas você canta isso muito bonito, que é uma música que ele já conhecia. Aí eu falei, é do meu projeto infantil. Aí ele olhou para mim assim, que projeto é esse? Que eu não estou sabendo onde é que eu estava, que eu não sei desse projeto. Então era uma coisa assim, tão minha, que eu não tinha externado sequer isso. E aí, justamente na hora que eu falo isso assim, nós já começamos, ele fazendo música, e a gente pegando e tal. Esse projeto foi feito durante a pandemia, mas só foi lançado no final de 2023. No Dia das Crianças. Então, assim, é um projeto novo, tem 2 anos só. Mas ele, assim, é bem ousado, porque já existe 12 canções nas plataformas digitais, o nosso primeiro álbum. Dessas 12 canções, 5 já são vídeos animados, videoclipes, né? Muito bem feitos, com a ilustração de Rafael Barreto. E 2 livros já, inclusive adotados por algumas escolas aqui do Recife. Então é um projeto muito bonito que eu queria aproveitar e convidar vocês a assistir. Tá aí no YouTube, Turma da Irazinha. Vamos lá para conferir que vale a pena.
Isso é um projeto muito interessante. Você também teve um... É a história que você tem do Risca a Faca. Porque eu estou sabendo que você teve mais de 40 gravações. Então, depois que essa música ela foi pra rua, assim, uma coisa que você nem... Era um disco que eu estava produzindo, compondo, e aí as canções muito simples, porque era exatamente o público para quem ele destinava o trabalho dele. Era O perfil muito dele simples. mesmo, Era né? o perfil, era um menino de uma comunicação muito grande. Tocava com dificuldade, tocando teclado, aquele forró de teclado. E aí, vamos fazer o disco, fizemos o disco. E para nossa surpresa, e que bom que é assim, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Depois de escrito, você nunca mais sabe. Quantos discos, quantas músicas entraram porque a editora não liberou um disco, uma música para um camarada, entrou nessa longa estrada da vida. O camarada falou, pô, mas que música longa, bicho. Foi uma música que arrebentou com né, que colocou o trio Parada Dura, um monte, né? E assim, o Risca-Faca também era isso. A música que eu projetei, falei assim, porra, na época existia uma ranhura, uma rusga muito grande entre o pessoal do hip hop, o pessoal do funk, o pessoal do forró, um torcia o nariz pro outro. Isso em São Paulo, que é um cosmos gigantesco, e que aí o confronto dessas casas eram muito grandes. Aí inventei uma música que dizia assim, vou convidar os manos para fazer um hip hop misturado com forró, e o bagulho é louco, e o barato é doido, sangue bom, se liga só. Esse refrão contrapunha uma participação de Caju e Castanha fazendo um entreveiro, né? Faria o hip hop com forró. Aí falei, pô, isso vai causar polêmica, sucesso, o menino vai ganhar um dinheirinho, vai vender o disquinho dele, tá ótimo, pô. Antes do disco sair, meu amigo, ele sai pra noitada, e o povo já chegava, dava 50, toca essa música de novo. Até que um belo dia, a coisa fez, sabe assim, explodiu, mas explodiu de um jeito que... Tanto é que, quando eu vim aqui para Recife, eu não sabia que essa música tinha sido gravada nem pelo Aviões, nem a editora me avisou isso. Aí, a realidade era pior. A música era a música que mais era executada aqui. Tanto é que minha irmã está dirigindo, eu estou com a minha irmã, ela dirigindo, passa no carro tocando, falando, para, o que foi? Para. Essa música é minha, ela, tua não. Essa música é do Aviões, seu maior sucesso. Para, a música é minha, pô. Não, que bicho. Essa música, eu falei, pô. Aí, hoje, eu cheguei e falei, bicho, vocês liberaram a música e não me avisaram nada? Pô, já faz um tempo. Já tinha até uma grana lá para receber e tal. E assim foi, cara. É com Maria Forrozeira. Maria Forrozeira, 10 anos depois, começam a gravar. E a música toma noite. E o que eu acho interessante, né, que tem músicas que ficam gravadas na nossa mente. Pode passar quantas São eternas, né? Na hora que você toca, todo mundo vai junto com você. Eu acho que Risca-Faca tem essa força. Ainda hoje é ponto alto no show de chão de avião, do Pepe. Muita gente. E eu fico impressionado, porque o que eu adoro quando a gente vai para um show, né? Aí o cantor começa a cantar e o público todinho sabe a letra. Canta todo. Todinha. Eu acho que isso, o cantor, naquele momento, né? Deve ser uma coisa esplendorosa. Né? É sim. Né? Você fica assim, você contagiado, emocionado, né? Não? Irá tem uma que é assim. É legal, essa música eu gravei em 2006 e foi a primeira música que eu vi as pessoas cantando, eram, né, lá no sertão, então cantam muito comigo ainda hoje. Gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber. Se assim não fosse, como poderia ser de outro jeito? Abraço teus defeitos. Gosto dos teus olhos, do jeito que olhas. Seja assim tão pura, minha voz é tua. Me olhe sempre igual em casa ou na rua.
Desde que o vento penteie em teus cabelos, faça dos meus olhos sempre teu espelho. Desde que a noite traga uma canção, deixe que eu te guarde no meu coração. Quero ter você. É uma música que foi um divisor de água na minha história. Só essa? Não, hoje assim, tem muita coisa que a gente canta, por exemplo. Tem uma música que, inclusive, eu regravei ela agora no álbum do Reino da Cantoria, que é uma canção de Acioli, coincidentemente, Acioli de novo na minha vida. Lá menor. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder tocar na tua mão, e assim poder falar do meu amor, e assim te revelar minha paixão, e assim poder falar do meu amor, e assim te revelar minha paixão. E eu castigando o bichinho do meu marido, que agora mesmo uma música que eu peguei assim, que a gente nunca tocou, nunca, né? Desde menino, desde pequeno, só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo. E essa hora que começa a cantar, todo mundo canta. Tem várias, tem algumas canções assim. Outra música que me chamou muito sucesso, que ela tem uma força absurda. Essa, né? Safirissa também, né? Mas fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo, quero... E uma coisa, isso é Pedro Murim, né? Todo mundo canta também. Tem umas coisas assim que são muito prazerosas. Você saber que você está cantando uma canção dentro da minha concepção, né? De uma música com uma responsabilidade autoral, tanto em relação à letra e tudo. E que as pessoas gostam e cantam e respondem de uma forma bem bacana. Nós vamos ter que ir para os comerciais, mas dá vontade de ficar direto aqui sem parar, porque é muito bom ouvir os dois cantando. Mas quando voltar, nós vamos falar com o Biguá sobre a música Melhor de Mim. Vamos para nossos comerciais e já voltamos já. Agora na Praça do Vinho, o nome próprio já está dizendo. Nós temos vinhos tintos e brancos e acompanha a carta de vinhos para você poder escolher o vinho que você deseja. E de terça a quinta, a rolha é free. Aqui na Praça do Vinho, Rua Padre Roma 430, na Barineira. Como agora, como você descreveria esse estilo musical atual, especialmente seu trabalho mais recente com a música O Melhor de Mim? O Melhor de Mim é uma música pop, né? Uma balada, né? Que tem uma coisa densa no começo e depois ela tem um refrão maravilhoso. Para minha grata surpresa, foi uma música super difundida em João Pessoa, na Paraíba inteira. Foi uma música que bateu o primeiro lugar, tocando bastante pelo refrão, Mas como é que é mesmo o refrão? O refrão é assim. Porque você cantou no início, mas... Minha paixão, meu coração é o teu lugar. Pode abrir, pode entrar, ficar aqui dentro do peito. Não tenha medo. E tem um começo que é assim, o começo é danado. Fiz o impossível pra ficar aqui, mas não deu em nada. O tempo passou, eu sofri.
feridas abertas, senti pancadas. Dei tudo que tinha, o melhor de mim. Quis te dar o mundo, só não consegui. Quando parecia ter chegado ao fim, percebi que ainda é muito longa a caminhada. Agora é tua hora de me ajudar. Minha paixão, meu coração, é o teu lugar. Pode abrir, pode entrar, ficar aqui dentro do peito. Não tenha medo. Pois é. Aí logo depois disso vem uma coisa, me permita, meu anjo. Aí logo depois disso eu participei em São Paulo de um podcast, e aí era essa coisa da fala do funk, que trazia no seu contexto, nos seus textos, músicas depreciativas, a coisa da mulher, e senta, e raba, e aquela coisa toda. Mas o jovem, eu acho que o jovem faz aquilo só para se divertir, ele não elege aquilo como uma coisa da vida dele. Eu tenho para mim, seria trágico se for o contrário. Eu vejo com otimismo. E aí, tem um taxista vizinho lá, que é o Habib, que é um camarada que ele tem táxi, mas ele tem outras atividades lá, ele faz aquilo ali para ocupar o tempo. E aí nos encontrávamos na padaria quando de manhã e tal, ele falou: Bigo, você precisa fazer a música da Perversa. A música da Perversa. Eu falei: porra, Bigo, por que Perversa? Não, Perversa é minha mulher e minha sogra. Aí, mas claro que em tom de brincadeira, depois ele falava: porra, meu casamento e a minha sogra são duas maravilhas na minha vida. Aí um belo dia eu falo assim: pô, mas eu preciso fazer uma música que eleve a estima, que dê uma... Não que eu seja porta-voz, eu não tenho nenhuma procuração para isso, mas aí fiz a música chamada Dengosa, que é uma brincadeira. Acabamos de lançar o clipe, e que é uma coisa assim: quando ela chega, enquanto ela passa, tá de brincadeira, tá fazendo graça. Ela aí, dengosa, 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 todos lhe desejam, mas ela disfarça. Sabe que é bonita, ainda faz pirraça. Ela diz, dengosa, ai, ai. E fiz um ritmo latino, uma salsa. Ficou super divertido. Tem a participação no videoclipe de um personagem daqui, a Filomena, né? Que é a Filó, que é maravilhosa, assim, espetacular. Estamos em janeiro de 2026, quais são os projetos para esse ano, que tem aí carnaval, tem forró? Me diga aí como é que são os seus projetos de Biguá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Rapaz, eu não tenho um projeto assim, eu saio fazendo, saio compondo e vou lançar esse disco, esse álbum novo, de canções que já estão disponibilizadas, mas vou agrupá-las todas, lançando uma outra canção que fiz em homenagem a uma pessoa muito especial. Vocês vão conferir no videoclipe que vou lançar, da canção Sinto. Posso tocar um pedaço. Sinto um desejo, uma vontade louca de te dar um beijo, de te abraçar, de te ver sorrir, essa tua boca, sentir a pele toda arrepiar. Quando eu te vejo, meu coração quase sufoca. Já não tem segredo, você é tudo que importa. Onde você for, eu quero ter você de volta. Você me tocou, virou a chave, abriu a porta. Sinto. Maravilha. Ira, estamos em janeiro, né, vem carnaval. Eu quero saber de você, você vai participar? Ah, sim, com certeza. A gente está vindo agora de um processo de lançamento, né? Um álbum assim que eu
também quis muito fazer, durante muito tempo eu trabalhei para chegar nele, então já está aí disponível em todas as plataformas digitais, aqui no YouTube vocês podem conferir também, Ira Caldeira, no Reino da Cantoria. Um projeto super diferente, mas assim, muito, muito querido, mas aí estamos aqui já preparando aqui para a temporada de Carnaval, logo depois do Carnaval a gente já entra no esquema de São João, e assim vai. Então é o projeto da cantoria, é o Carnaval, é o São João, é a Turma da Irazinha. Só aí esse ano ainda temos 4 projetos, que todos eles com coisas para serem feitas. E tem o projeto das cantoras, né? A gente está também, recentemente eu estou com um projeto e já desenvolvi, já fomos para o palco também, um projeto que chama No Canto Delas. Na verdade eu não paro, minha mente é assim, é o tempo todo, igual fala que eu sou hiperativa, mas eu não sei, não, mas eu acho que nem é questão de ser isso não. Mas assim, eu fico sempre assim, eu tenho uma coisa sempre de tá produzindo, de estar fazendo. Então esse projeto novo chama No Canto Delas. É um projeto onde eu convidei 3 cantoras. Então somos 4 mulheres. Eu, Nádia Maia, Cristina Amaral e Larissa Lisboa, a nova geração aí da música de Pernambuco. E o projeto é justamente isso, no canto delas. É a gente ocupando o espaço que é a questão do pertencimento mesmo, que é nosso. Somos mulheres no nosso canto. E qualquer que seja o canto seu, assuma ele. No nosso caso, palco. Então é o canto do local, onde a gente exerce o que a gente gosta de fazer, e o nosso canto, que é a nossa voz, que é a nossa expressão, que é a nossa música. Então estamos lá, nós 4 mulheres, no nosso canto, cantando as nossas músicas. E pois é, esse ano. Mas eu pergunto, Ira Caldeira, Sim. quem está no início da carreira hoje, qual seria o seu conselho? Eu acho que fazer o que eu fiz. Achar que a música, ela é um trabalho como outro qualquer, que precisa de dedicação, de cuidado, de carinho, de respeito. Então, em vez de você achar assim, você é artista, eu diria para você, seja um operário da música. A gente tem muito mais chance de chegar onde, porque a gente tem horário de acordar, a gente tem horário de dormir, a gente tem planejamento, né? E a gente faz tudo com muita responsabilidade. E essa questão de sucesso, ninguém tem a fórmula. Porque se tivesse todo músico, todo artista, inclusive famosos, que vivem de músicas que fizeram sucesso há 20 anos atrás. Então, se alguém tivesse fórmula de sucesso, ia ter um sucesso todo ano. Então, ninguém tem. Então, faça disso algo que seja importante, no sentido prazeroso, sabe? E olha que coisa bonita que é você conseguir viver, se sustentar, ter as coisas às quais você precisa, com o que você mais gosta de fazer. Não é um privilégio? E é uma coisa interessante, você tocou num fato muito importante que eu acho que as pessoas às vezes se esquecem. Né? Porque quando você faz tudo que você faz com amor, sim, não tem, o dinheiro é uma consequência. Não estou dizendo com isso, lógico, evidente, pessoal, que eu não estou dizendo com isso que a gente não precisa ganhar dinheiro. Precisa ganhar dinheiro. Mas se aquilo que você faz, aquilo que você gosta, você faz com amor, bota o amor na frente de tudo. Não vai fazer uma coisa só por fazer, porque você não, no final do mês eu tenho um salário X para poder receber. Nunca faça isso. Faça por aquilo que você gosta de fazer. Concordo, sim, mas aí eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a questão do compromisso. Entendeu? Por exemplo, lá em casa eu cozinho, às vezes, com amor. Agora, o dia que eu não quero, não tem quem faça. Entendeu? Então, assim, aí é por isso que eu falo, não pode ser só fazer com amor, tem que ser algo que você consiga fazer com amor, mas tem que ter compromisso, porque você não é casa que eu arrumo o dia que eu quero, a roupa que eu lavo no dia que eu quero, a comida que eu faço no dia que eu quero. É a minha música, é o que eu escolhi para fazer como uma profissional. Então eu faço com amor, mas eu tenho que ter responsabilidade com isso e muito compromisso. E olha que é muita responsabilidade. E olha que é muito empenho, porque é muita dedicação, né, Lívia? Eu sou, de fato sou sim. Estou muito dedicada. Ela se debruça e aí é um foco, uma coisa admirável. E eu acho que isso é uma coisa para todos nós que somos profissionais, seja da área que for. Sim, acho que sim. Podemos citar um exemplo agora, né? Uma menininha que começou com 13, 14 anos, né? Raíssa, né? No skate. Mostrei biguá ela esses dias. E ela foi tetra no domingo, né? Super emocionada. Ela começou pequenininha, bem pequenininha, ela vestia roupinha de fada. Ela era uma menininha, 7 aninhos ali e tal. Aí
falando sobre isso, eu queria que você me dissesse um momento inusitado, o engraçado que você marcou sua trajetória nos palcos. Se lembra? Ah, eu lembro de muita coisa. Do dia que eu dei uma microfonada, olha, eu sou contra a violência, mas eu dei uma microfonada na cabeça do rapaz, que ele ficou segurando meu pé, e não me soltava, não tinha como, ninguém veio, e eu quase para cair de salto. A única coisa que eu pude fazer, eu peguei o microfone e dei na cabeça dele assim. Não foi muito forte não, mas fez aquele barulhão assim. E aí todo mundo chegou para me ajudar a tirar ele de lá. Isso aconteceu. Mas eu acho que uma coisa assim, se der tempo de eu contar bem rapidamente, é o seguinte. Uma vez estava eu, a minha sogra, isso há 20 anos atrás. 20. A dona Loura, que é a mãe dele, minha filha, nossa filha, é minha filha, mas é filha dele de coração também, chamei ele de pai e tal. Senão o povo embaralha tudinho. Mas enfim, eu tava no carro, eu, Dona Loura, Carol, com uma amiguinha dela. E nós pegamos um táxi. Nessa época eu tava aqui, tinha o quê? Uns 5 anos que eu tava por aqui, né? Mas já assim, já tinha 2 álbuns e já tava assim, começando a aparecer meu nome. E aí a Carol, eu já tava indo fazer um show, a Carol disse assim com o motorista, você conhece Ira Caldeira? Ele disse, conheço demais. Aí eu fiquei me achando, meu Deus, o homem me conhece. Isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Aí eu digo, meu Deus, o cara me conhece. Aí ele disse, Ira Caldeira, eu conheço muito. E eu fiquei pensando, Geraldo Freire falava muito de mim e eu ia muito nos debates de Geraldo Freire. Aí eu pensei assim, taxista escuta muito o programa de Geraldo Freire. Deve ter me ouvido meu nome lá. Mas ele não lembrava e ele dizia, isso tudo muito rápido, gente, segundos. Aí ele disse, Ira Caldeira, eu tô tentando, Ira Caldeira, eu dizia, já sei. Na época estava tendo aquele baile, aquela festa no Internacional do forró do interior. E eu estava indo fazer aquilo lá pela primeira vez, então era a primeira vez que eu ia fazer um show aqui e que tinha nome, na época tinha Lambi Lambi e tinha o meu nome. Aí eu disse, nada, ele viu meu nome no Lambi Lambi e não está conseguindo lembrar. Aí ele completou. Ira Caldeira, eu já vi falar muito Ira Caldeira. Inclusive no lugar lá da minha praça, lá meus amigos taxistas falam muito de Ira Caldeira. Agora, eu não estou conseguindo lembrar onde é que fica. Gente, isso pra mim foi tão divertido, isso eu me digo. E Dona Loura quase que não conseguia descer do carro de tanto que ria. Minha filha, o cara não entendeu nada. Até hoje, eu não sei se ele sabe onde é que fica Ira Caldeira ou ainda nunca descobriu, mas o fato é que foi muito divertido, eu nunca esqueci isso. Então, você não falou uma coisa que você gosta de cozinhar, né? Aí eu lhe faço a seguinte pergunta. Qual é a comida típica nordestina favorita de Ira Caldeira? Eu gosto de muita coisa, eu gosto de cuscuz, eu gosto dos queijo assado. Eu não como carne, eu sou vegetariana há mais de 10 anos. Então, assim, mas como ovo, como as coisas. Se não tiver que matar o bicho, eu como. Então, mas eu gosto de um cuscuz com ovo frito e um queijinho assado. É bem bom, eu gosto muito. Mas eu gosto de tudo, viu? Menos carne. Certo. Gosto de tudo. Porque nós estamos aqui na Praça do Vinho, né? Fica na rua Padre Roma, 430, na Tamarineira. Convida as pessoas que venham conhecer. Um lugar belíssimo. E com massas maravilhosas. Eu sei. Mas vamos agora para Biguá. Qual o conselho que você daria aos jovens músicos que estão começando a carreira agora? Eu acho que é exatamente, eu assino tudo que Ira falou. Eu acho que é isso. É encarar, e cada dia mais complicado. E agora com a coisa da inteligência artificial, que eu, como compositor, estou competindo com um computador que faz em 20 segundos, e em 30, assim, aí agora deu um sobressalto. Complicou. Mas a música, para mim, por exemplo, ela é uma coisa, uma satisfação que você tem sua, aquela coisa ali que é absurda. Você não precisa. Eu quando pego o violão que estou ali tocando, eu estou passando bem, eu estou curtindo, eu estou resolvendo problemas internos meus, eu estou conseguindo construir ilusões do meu imaginário. Eu acho que é isso. A música ela tem que ser feita dessa forma. Os dias de hoje, ela tem uma coisa da internet, né, que propicia você um veículo muito fácil de ser acessado, hipoteticamente também. Isso. Não vai imaginar em 20 milhões de views, 2 bilhões de views, porque isso é uma outra esfera, de um outro jeito, que eu não sei que processo que é. Mas fazer com responsabilidade, fazer com prazer, conforme disse Ira.
operária da música foi sempre uma coisa que ela sempre falou, desde o início, desde que conheci, e isso é a tônica e o procedimento dela até hoje. Ela faz, quando ela sai de trás do palco, ela já está agitando as coisas, organizando toda a plataforma de trabalho dela, e eu poderia ser um pouquinho igual a ela. Aí eu lhe pergunto, é que começou com vinil, CD, DVD, né? E agora está no streaming e nas redes sociais. Onde é que nós vamos parar? Não sei, eu não tenho a menor ideia, porque eu já sou dessa época do vinil, né? Eu escutava muito vinil. Eu sou da época do vinil. Aí, assim, o vinil tinha aquela coisa glamurosa, que era quase um outdoor, né? Um 33 por 33, uma coisa assim bacana, umas capas, umas coisas gráficas legais. Aí depois veio o CD, que tinha aquele encanto, não tem ruído, não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que o que fica em tudo isso, desde o gramofone até os meios, é a danada da música. É ela que está ali registrada, é dela que nós estamos falando. Então, assim, sobreviver a tudo isso, hoje eu sou um camarada que eu fico meio atordoado, meio perdido. Eu ainda não consigo determinar uma coisa que, assim, eu tenho que trabalhar no Instagram para que a música, para que você tenha, para que... Eu ainda fico meio confuso, preguiçoso, de antemão. Preguiçoso, mas o que eu trabalho é música. Então eu vou continuar fazendo isso. Eu acho, na minha concepção, eu posso até estar enganado, né? Posso até ser criticado por esse comentário que eu vou fazer, mas eu acho que tudo tem um ciclo, certo? É como agora educação, né? A educação hoje, todo mundo ia para a escola, né? Hoje todo mundo só queria, vamos lá, bota o computador na frente, não sei o quê, e hoje, né, a educação está se voltando, né, para que as pessoas comecem a ler livros novamente, a pesquisar na biblioteca, né? Mas por que isso? Pedro, imagina a dificuldade que você coloca um professor de frente para a lousa e de costas para os alunos, quando eles qualquer pergunta está a 2 toques na mão, entendeu? Coisa que o camarada, por mais que ele tenha se preparado, basta ele mudar o foco da pergunta, o prisma da pergunta. Qualquer embaraço que tiver, você é julgado ali, esse professor não está com nada, gente. Porque é tão violento isso. Aí o que eu digo? O MEC, todas as coisas, eles têm que saber lidar muito bem com isso aí. Tem que ter um preparo muito grande, tem que ter um aproveitamento dessa ferramenta muito grande e ser muito rápido, porque a molecada é muito mais rápida que a gente. Lógico. Muito. O menino de hoje, quando dá, já nasce com celular. O embaraço é muito grande. E aí, o que é que acontece? Por que eu estou citando isso, né? Porque eu estava até vendo recentemente pessoas voltando, né, a escutar vinil. Sim. A lançar, inclusive. Lançar. Né? Então, quer dizer, isso é um ciclo que eu acho que a gente vai voltar, tá certo? A gente ter essa coisa muito boa, porque você tem aquela caixa, né? Eu me lembro, o papai comprava aquelas radiolas grandes, né? Botava aquele som alto dia de domingo para ele escutar as músicas de vinil, e a gente, foi um dos motivos que eu comecei a gostar de música, foi por causa do meu pai. Meu pai botava aquelas músicas e ficava escutando, não tinha como. Né? Eu lembro meu pai também ouvindo vinil. Não? Então isso é uma coisa que eu acho que é uma consequência, e voltando um pouco nesse sentido eu não tenho nada contra o celular. Eu acho o celular uma ferramenta muito importante. Necessária, né? Mas é uma coisa que também vicia. E você tem que ter esse autocontrole em relação a isso. Né? Sem dúvida. Porque senão você perde de ter isso aqui que nós estamos tendo hoje, né? Um bate-papo, uma conversa, né? Que isso é muito importante para que as pessoas compreendam sobre isso, né? Então isso é um dos fatos que a gente acha importante a gente estar falando sobre isso. Estamos chegando perto do final, certo? Eu quero saber se vocês querem deixar as redes sociais de vocês.
Claro, claro. Eu vou falar minha Biguá Cantor. Lá no Instagram, no YouTube tem lá uma quantidade de Biguá oficial. Quer que eu ajude? Quer. É só se você colocar assim, Biguá, o melhor de mim. Quando você coloca o melhor, já aparece lá, Biguá, o melhor de mim. É certeiro. É certeza. Então tá lá e segue lá, curte, compartilha. Você também, viu, Pedro? Ah, você já tá. Eu já tô. Mas o Catatal não tá, o Catatal não tá. É falha dele. Falha. É falha. Deixa ele Falha comigo. dele. Deixa ele Tem que comigo. puxar a Deixa ele orelha. comigo. E eu também tô conseguindo virar. Irá. Meu... Tem 1 milhão de pessoas. Não, tem não, gente. Pode chegar lá, que tem só um pouquinho lá. Pode chegar todo mundo lá. Tá longe disso. Mas, enfim, é o Irá Caldeira. Só para quem não sabe, o Irá tem um H no final. IRAH. Irá Caldeira. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. É sempre assim, Irá Caldeira. E se as pessoas quiserem negócio de show, para marcar show com você, como é que é? Normalmente no Instagram, lá tem o telefone da produção também, que deixa eu aproveitar a oportunidade e falar, que é 81996772525, bem facinho. 996772525, mas se não quiser também, se chegar no Instagram lá, tem o número e também pode falar no direct lá. Todas as mensagens são respondidas. E você, Eu vejo tudo. a mesma coisa? A mesma coisa. Mesma coisa. No- É só no- chegar lá no Instagram. no e Instagram siga a também. Irá, pergunta lá, fala, cadê Cadê o cantor? aquele cidadão? Ela fala, tá aqui enchendo o saco, né? Não é fácil nos encontrar. Eu acho que eu vou deixar para o final vocês cantando, tá certo? Enquanto isso, eu vou dizer, antes de encerrar a nossa entrevista com eles cantando, passar as tuas mãos, vocês já estão com elas, né? Sim. É uma lembrança da Good PR. Muito legal. Em parceria com a Gráfica do Parque. Gente, Muito legal. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do YouTube, Good PE TV, programação 24 horas no ar. No Facebook, Good PE TV, no Twitter, @revista Good PE, no LinkedIn, Pedro Vidal. Esse programa é o Good Night, que vai estar aí mostrando a você os cantores, os artistas, que são pessoas importantes do nosso dia a dia, que vão estar nos acompanhando aqui, na Praça do Vinho, na Rua Padre Roma, 430, na Tamarineira. O melhor point para você vir, para você relaxar, para você estar junto com o seu namorado, com a sua namorada aqui. Venha curtir a Praça do Vinho. E vamos agora celebrar, né? Sim, muito importante. Depois que eles cantarem, nós vamos passar um vídeo mostrando como é que é a Praça do Vinho. Agora, ficar com eles dois, não tem a coisa melhor do mundo que te terminar esse programa com eles dois cantando. Gente, eu vou pedir a minha mulher que assim, aí ela vai. Fizemos uma canção, eu e ela, que tem um refrão muito fácil. Aí você vai ter que cantar. O refrão é uma palavra, incendeia, incendeia, e nós temos que cantar para ajudar. eu não vou Senão nessa ela não ir não agora vai, não. Então vamos lá. Meu coração explode incandescente, feito bola de fogo. Estrela cadente, corre risco solto. Brilho chama ardente, não vai apagar. Invade o corpo, arrasta a corrente, toma minha alma. Sai dentro de mim energia rara, pra te seduzir, pra te conquistar. Traz alegria, atravessa o peito, corre pela rua. Vai ao pôr do sol, despertar a lua, pra terra tremer e o chão balançar. Incendeia, incendeia, a multidão cai na folia. Incendeia, abre um sorriso que ilumina e clareia. Vai, língua! Me dê a mão, vamos cantar. Incendeia, incendeia, a multidão cai na folia. Incendeia, abre um sorriso que ilumina e clareia. Me dê a mão para incendiar. Incendeia!
Aqui na Praça do Vinho você tem petiscos, você tem 3 combos, que é o risoto de camarão, tem o carbonara e também tem o arroz de bacalhau que acompanha uma taça de vinho. De terça a quinta você tem um happy hour, que você tem um clube de frutas e tem 10% de desconto nos petiscos. Então não se esqueça de vir conhecer a Praça do Vinho, Rua Padre Roma 430, Tamarineira. Esperamos por você! Agora na Praça do Vinho, você, o nome próprio já está dizendo, nós temos vinhos tintos e brancos e acompanha a carta de vinhos para você poder escolher o vinho que você deseja. E de terça a quinta, a rolha é free, aqui na Praça do Vinho, Rua Padre Roma 430, Tamarineira.